Aleluia! A bispa não está aqui hoje, está em São Paulo, amém? Mas nós estamos aqui para a glória de Deus. E eu quero convidar você a abrir comigo o livro do profeta Jeremias, no capítulo 38, em nome do Senhor Jesus. Jeremias, capítulo 38. Se você perceber que alguém do seu lado não tem uma Bíblia, acompanhe com esta pessoa em nome de Jesus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 2, do capítulo 38 do profeta Jeremias: assim diz o Senhor: o que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Assim diz o Senhor: essa cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra esse homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem, falando de Jeremias, não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. Diga comigo: não havia água, mas havia lama. E Jeremias, diga comigo, Jeremias se atolou na lama. Pai, nós rendemos graças a Ti. Tudo que já aconteceu aqui, aquilo que ainda está por vir, nós exaltamos o Teu nome e Te glorificamos. Nenhum homem pode mudar o destino de outro homem, somente a Tua palavra pode fazer isto. Portanto, Senhor, que hoje seja proibido todo espírito maligno que cega ou que de alguma maneira traz ensurdecimento sobre a Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, por meio da palavra, separar a medula da espinha e a espada possa separar a medula da espinha e a alma do espírito nesta noite. E todo espírito que não Te glorifica seja repreendido deste lugar. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fale a nós nesta noite, com poder e autoridade como só o Senhor tem e pode. E que a Tua palavra fale a nós e ecoe até a eternidade, e glorifique o Teu santo nome, em nome de Jesus. E todos digam, assentai-vos, irmãos e irmãs. A você que nos visita pela primeira, segunda vez, sejam bem-vindos. Que Deus fale ainda mais ao seu coração. Irmãos, a Bíblia vai falar do cativeiro babilônico, e o rei da Babilônia vai cercando as nações e vai cercando a Judá, vai cercando Israel e vai sitiando a cidade para destruir as cidades. Eu não sei se você entende sobre sitiar, mas é uma estratégia de guerra. Por quê? Porque os exércitos inimigos, eles cercavam a cidade, impedindo que a cidade tivesse água, tivesse suprimento. Ninguém entrava, ninguém saía. Então o cerco era uma estratégia de guerra. Então a cidade sitiada, ela começava a sofrer de sede, de fome. Não havia remédios, não havia medicamentos, não havia nada. Então a cidade ia enfraquecendo suas estruturas emocionais, físicas e também espirituais. É interessante nós observarmos aqui que alguns príncipes, eles estão olhando ali naquele ambiente, e aqui essa palavra traz a nós e a nossa vida muitas lições. A verdade é que eles estão cercados, mas ali dentro existe um representante de Deus,
Alguém que não está falando sobre si e sobre uma verdade dele, mas ele está falando de algo que Deus diz. Por quê? Porque a mensagem sempre será maior do que mensageiro. Aleluia! Eu vou dizer de novo, uma mensagem sempre será maior que um mensageiro. Por quê? Para que ninguém se glorie de nada. Tudo é dele, tudo é para ele, e é por isso que nós precisamos entender que é Deus falando. Acontece que nós conhecemos o profeta Jeremias como o profeta chorão. Na verdade, ele era um intercessor poderoso, alguém que não falava de si, mas falava de Deus. Não falava somente da realidade de hoje, mas um homem que Deus mostrava a ele todo o futuro. Queridos, é muito sério uma questão sobre uma profecia. A palavra vai dizer que Jeremias já tinha sido escolhido no ventre da mãe dele para algo extraordinário, assim como Deus também escolheu você e a mim para algo extraordinário. É interessante que algumas coisas nós pensamos que acontecem por casualidade, mas nós cremos que Deus não trabalha na casualidade. Você não é obra do acaso, sua casa não é obra do acaso, sua família não é obra do acaso. Você é fruto de um planejamento estratégico que Deus estabeleceu no coração dele. Por isso você não é mais um na multidão, você é filho de Deus. Aleluia! Então, nós sabemos que Deus já tinha pensado em você e já tinha projetado sobre você antes do seu nascimento. Aleluia! E então, queridos, eu quero dizer que nós precisamos agradecer porque Deus nos escolheu, amém? Qualquer um outro poderia estar aqui, qualquer um outro poderia ser filho de Deus, mas Ele escolheu você e a mim, aleluia. E isso é motivo de muito contentamento. Queridos, você pode agradecer a Deus porque Ele tem planos e propósitos a seu respeito, sim ou não? Jeremias disse: eu não sei falar porque não passo de uma criança. Mas Deus fala a Jeremias no capítulo 1: olha, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, antes que você fosse gerado, eu te escolhi. Amados, isso é muito poderoso, amém? Lá em casa nós somos 11 irmãos, éramos 12, um morreu, faleceu, ficamos em 11, então minha casa é apostólica de muito tempo já, aleluia. Então, eu sou o caçula dos homens, e eu sei que, através da minha vida, Deus alcançou a vida do meu pai, da minha mãe, de muitos dos meus irmãos, e isso é importante que você saiba, porque muitas vezes você fica calado, porque é seu pai, é sua mãe, e você pensa assim: não, Deus vai levantar um profeta para falar a eles. O profeta é você, e Deus vai usar você, por meio do testemunho, por meio da tua vida, por meio daquilo que eu tenho falado no altar. Uma palavra, ela pode até atrair alguém, mas os exemplos vão arrastar pessoas. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, queridos, nós olhamos aqui e o profeta vai orar e pedir a Deus no meio deste cerco, no meio desta luta que Israel está enfrentando, e ele vai dizer: Senhor, o que o Senhor tem a dizer ao povo? Jeremias, ele está ali dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor fale pontualmente o que o Senhor deseja falar ao coração de Israel, ao coração de Judá. Eu preciso de uma resposta, não do homem, mas eu preciso de algo que o Senhor venha falar pontualmente. E então, a palavra de Deus vem a Jeremias, e Jeremias vai dizer assim: Deus me falou que nós precisamos nos render. Aleluia. Amados, essa não era uma possibilidade no coração do rei, essa não era a possibilidade no coração da cidade. Muitas vezes eu tenho falado que às vezes perder é ganhar. Aleluia. Às vezes você acha: estou perdendo, mas na verdade você está ganhando, porque com Deus nós nunca perdemos, amém? Então naquele momento havia uma permissão de Deus que os caldeus invadissem. Não era Satanás, era Deus permitindo que os caldeus invadissem.
Quem está ouvindo essa mensagem? E que houvesse o que? Um cativeiro babilônico. Mas quando algumas pessoas começam a ouvir isso da boca do profeta Jeremias, ele disseram: não, isso é do diabo, isso é do coração de Jeremias. Jeremias está endemoniado, isso não pode vir de Deus. Então eles recusaram-se a ouvir a voz de Deus. Quantas vezes na igreja, aqui deste altar, e na medida que a gente vai pregando, você vai percebendo no rosto das pessoas se elas estão aceitando a mensagem ou não. E tem hora que a palavra vem, ela vem confrontando a nossa alma, e aí eu observo no rosto de alguém dizendo: não, isso não é para mim. E é justamente para quem diz não é para mim, é para aquele mesmo. Você está entendendo? Ah, mas Deus não faz acepção de pessoas. É verdade, quando Ele tem que fazer alguma coisa, ainda que seja algo que você não queira, Ele vai fazer. Oi, você está aí ou não? Escute isso, por favor. Quando as pessoas começam a ouvir a Jeremias, aqui no capítulo 38, no versículo 2, no versículo 3, Jeremias vai dizer: vocês precisam se entregar, vocês precisam se render, vocês precisam fazer com que esta cidade seja entregue ao rei da Babilônia, porque de um jeito ou de outro, eles vão conquistar a cidade. Então, a mensagem que Jeremias traz não é fácil, não é palatável. Tem mensagem que Deus traz, irmão, que desce quadrado, é ou não é verdade? Parece assim: meu Deus, essa palavra não é para mim, não. Está repreendido, faz até sinal da cruz. É crente, faz até sinal da cruz, bate até na madeira, fazendo simpatia, como se Deus aceitasse essas coisas, é ou não é verdade? Eles sabiam que eles seriam entregues ao cativeiro, só que o sistema político e religioso, para eles, isso não soou bem. Sim ou não? O que Jeremias estava falando é: esta palavra não é minha, quem está falando é Deus, é o mensageiro entregando uma mensagem de Deus. E no que se diz respeito ao mensageiro entregando a mensagem, aquilo que eu disse para você, eu vou repetir: a palavra de Deus sempre será maior do que mensageiro, a mensagem sempre será maior do que o pregador. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então a mensagem é maior que o mensageiro, amados. O que está sendo dito é maior do que aquele que está falando. E é por isso que é um grande perigo quando nós ouvimos uma palavra do altar e falamos assim: isso não é Deus não, isso não pode ser de Deus não. Porque confrontou a alma. Nós estamos em tempo em uma igreja que ela vive num ambiente do mimimi. Se você confrontar, irmão, eu vou embora da igreja. Tem outra na esquina da minha casa mesmo. Não é sobre o lugar que você quer, é sobre o lugar que Deus tem para plantar você. Porque Deus sempre vai confrontar e corrigir o filho que Ele ama. Sim ou não? Ou você deixaria seu filho bebê brincar com a serpente? Você iria dizer o quê? Não, e vai tirar ele de lá e vai sair o quê? Chorando. Sim ou não? Por quê? Porque não sabe o perigo que ele corre. Você vai tirar muitas vezes um filho de uma piscina porque ele está lá sozinho? Por quê? Ele vai sair chorando? Vai. Mas você está protegendo ele de um afogamento. Então a mensagem de Jeremias era a mensagem que Deus tinha para aquele povo, para aquela realidade. E a mensagem é: rendam-se, entreguem-se. E nós precisamos entrar nesse tempo de nós nos rendermos ao que Deus tem falado, irmãos. A gente está muito duro, nosso coração está muito endurecido. A gente acha que é Deus, quando Deus fala uma palavra assim, olha, é palatável, ai que palavra maravilhosa, mas Deus também confronta a gente, porque Ele nos ama. Aleluia. Então cuidado quando você receber uma mensagem na sua vida, porque quando você observa quem está transmitindo a mensagem, talvez você fale assim: ah, eu não tenho afinidade com esse pastor. Não é sobre afinidade com o pastor, não é sobre afinidade com o mensageiro, é sobre quem está falando, e quem está falando é o Senhor, por meio da palavra dele.
Há momentos que você confronta teus filhos e você diz: não, você não vai. Ah, mas eu queria ir, mas não vai. Ponto, e acabou, não vai. Mas eu queria, mas não vai. Por quê? Porque o coração de um pai, de uma mãe sabe de algo que o filho não sabe. Porque os filhos muitas vezes andam como? Na emoção. Muitas vezes os filhos e a igreja seguem o que? O coração. Tem muita gente na internet falando assim: olha, siga o teu coração. Não, o coração é demasiadamente corrupto, quem o conhecerá? Sim ou não? Aí alguém está conhecendo alguém e fala assim: olha, segue seu coração. Não, segue aquilo que o Senhor está falando ao seu espírito. Ah, mas ele é lindo. Não é sobre ser lindo, é sobre propósito. Amém. Ah, mas ela é maravilhosa. Não é sobre ser maravilhosa, é se Deus tem uma história com você, com esta pessoa. Não, porque às vezes nós insistimos tanto em estar ao lado de alguém que Deus não autorizou. Já contei meu testemunho aqui, eu era noivo. De repente Deus falou assim: você não vai casar com essa moça não. Mas Deus, eu queria, que é essa? Não, mas não é essa que eu tenho para você. Mas eu queria, mas não é para você. E aí eu fiquei, sabe quanto tempo orando e brigando com Deus de madrugada? 40 dias, irmãos. Porque todas as áreas da minha vida eu entreguei carreira, entreguei recurso, entreguei tudo. Mas a área emocional, eu me apeguei e eu fiquei preso emocionalmente a alguém. Mas de repente, Deus falou assim: vou mostrar a realidade da pessoa para você, aí você decide. Aí mostrou, irmão, e aí chorando eu decidi: Deus, vai ser do seu jeito então, não vou casar com essa moça aí não. Coração despedaçado, irmão. E aí eu falei assim: agora é o seguinte, vou mergulhar tanto em Deus, não vou querer saber de ninguém na minha vida. E a mulher que for a mulher da minha vida, que for a minha esposa, a mãe dos meus filhos, ela vai. Eu orei isso só no espírito, não falei não, orei só aqui dentro. Falei: Deus, a mulher que for minha esposa, ela que vai me pedir em casamento. Olha que audácia, irmão. Por quê? Porque a minha vontade a partir dali era não errar mais o caminho. Falei: Senhor, justamente a área que eu decidi ter o controle foi a área que deu errado. Então, para não dar errado, eu não vou escolher não, o Senhor escolhe. Aí conheci a bispa, 5 meses nós estávamos casados. Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo, inclusive num relacionamento. Você não se relaciona com alguém por emoção. Ah, mas é lindo, é maravilhoso. Não é sobre isso, é sobre propósito. Amém? Porque tem muita gente sofrendo aí em casamento, porque decidiu no coração: mas eu amo ela. Cuidado, isso não estava na pauta para pregar, mas eu estou falando isso para alguém, e você pega e recebe em nome de Jesus. Então, quando Jeremias começa a entregar a mensagem, é uma mensagem dura de ser ouvida. Mas sabe o que eu acho interessante? É que Jeremias não vai negociar a mensagem, Jeremias não vai negociar a verdade. Você está aí ou não? Mesmo sabendo que a mensagem era dura, ele era profeta para entregar a mensagem quando ela era boa, mas ele também era homem de Deus para entregar a mensagem quando ela era dura. Sabe o que eu acho interessante? É que o problema não era a falta de uma voz profética. O problema é que havia muitos ouvintes sem temor. O que acontece na igreja contemporânea, na igreja atual, é que ela ouve uma palavra, mas ela perdeu o temor. E aí ela começa a ser seletiva: isso é de Deus, isso não é de Deus. Se Deus está falando, se você está aqui ouvindo, essa palavra é para você, e para você também da internet aí, porque alguém falou lá na internet: não, isso aí é para quem está lá, não é para você também. Pode receber agora em nome de Jesus. Você está aí ou não?
Então, o problema não era uma igreja que não escutava a voz de Deus. O problema é que a igreja estava escutando a voz de Deus, mas estava recusando aquela mensagem, porque aquela mensagem era dura, porque aquela mensagem ia contrário à vontade deles. Eles não queriam se entregar. Mas o que Deus disse? Se entreguem. Nós estamos diante de uma igreja moderna demais, onde ouve demais, mas se arrepende de menos. Irmãos, preste atenção que eu vou falar para você. Se na terça-feira você não se lembrar de nada que essa palavra falou ao teu espírito, então você não estava aqui. E é um grande perigo quando eu estou num ambiente e a palavra não fala, quando eu não me lembro. Eu preciso velar da palavra que é pregada. Por quê? Porque como eu vou fazer uso de uma palavra que foi pregada, se na segunda-feira você não sabe nem o que foi pregado? Oi, vocês estão aí ou não? Então não é aquilo que se ouve, é aquilo que se põe em prática. Não é aquilo que se conhece, porque informação bíblica sem quebrantamento gera gente bem informada, mas morta espiritualmente. Você está aí ou não? Eu trabalhei com um homem, o cara conhecia a Bíblia como ninguém, ele era um homem Bíblia, mas e o caráter? E o caráter? Não adianta. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e você não viver uma vida segundo aquilo que a palavra diz. Sim ou não? Ele entrava debaixo das escadas para ver as mulheres passando de vestido embaixo do avião. Um dia eu confrontei ele dizendo assim: cara, mas você fala que você é teólogo, você fala que você é pastor. Um dia eu cheguei na sala, no aeroporto, ele com um monte de gente em volta dele. Falei, vou ver o que ele está vendo. Pornografia. Eu saí, e naquele dia nós estávamos trabalhando juntos. Eu disse para ele assim: você é uma vergonha para o evangelho. Não, mas todo mundo gosta e vai para o inferno, inclusive com você junto. Você está entendendo? Porque às vezes a gente está num ambiente que a gente quer agradar. Evangelho é um lugar de desagrado, meu irmão. Evangelho é um lugar de espada, porque alguém vai ouvir algo que ela não gostaria de ouvir. Alguém vai ouvir que a pornografia é pecado, vai ouvir que adultério é pecado. Não, mas essa palavra é dura, quem pode ouvi-la? Todo aquele que estiver disposto a viver uma vida íntegra, reta, diante do altar do Senhor. Não é sobre sua vontade mais, porque um inocente morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos direito de sermos feitos filhos de Deus. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Eu vou repetir: a informação bíblica sem quebrantamento gera gente bem informada, mas sem vida espiritual. A mensagem que Jeremias prega não é uma mensagem palatável, não é uma mensagem motivacional. A mensagem que Jeremias está pregando não é uma mensagem que agrada aos ouvidos, mas é a palavra de Deus. Não é o que o povo queria ouvir, era o que Deus estava dizendo. Alguém me disse outro dia: ah, mas se o senhor pregasse uma palavra mais palatável, a igreja estava cheia. Eu não quero uma igreja cheia de gente vazia, cheia de pecado, que não quer se converter dos seus maus caminhos. Senhor, eu queria outra resposta, mas você não sabe que a resposta de porta fechada é livramento para a tua vida. Você não sabe que às vezes perder alguma coisa, perder coisas no meio do processo, é um cuidado que Deus tem comigo e com você. Apóstolo, eu queria ouvir Deus, que Deus vai abrir, que Deus vai fazer, que Deus vai levantar, que Deus vai restaurar. Escuta, Deus vai fazer, mas queridos, tem hora que a resposta de Deus é não.
Tem hora que você bate na porta e Deus abre a porta e fala assim: não, pá. Aí faz biquinho. Vou para outra igreja então para ver se Deus muda de ideia. Não adianta, querido, a palavra não vai mudar. Quem tem que mudar é você. Quem tem que se converter é você. Quem tem que ter uma mudança de mentalidade é você. Você ouviu uma palavra de mudança de mentalidade, de sabedoria, agora você vai fazer o que com essa palavra? Nada. Só para encher a cachola de mais uma mensagem precisa confrontar você e a mim. Tem hora, queridos, que a resposta de Deus é: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Às vezes nós estamos querendo concessão, às vezes queremos autorização de Deus para algo que Ele não tem, para algo que Ele não planejou. A pior coisa que existe é você fazer algo sem Deus. Moisés disse assim: Senhor, sem tua presença, vou não. E ele estava certo, sim ou não? Porque com Deus já deu tanto problema, imagina sem. Irmão, a gente andando com Deus, a gente já passa reveses, a gente já passa tempestade. Imagina sem Ele. Não, é que se fica na igreja é muito difícil, que lá tem um monte de gente problemática, lá no seu trabalho não tem gente problemática não. Lá na sua família, na tua parentela não tem gente problemática não. Mas da igreja a gente quer sair. Não, porque eu tive um conflito com o irmão, se conserta com ele, pede perdão, abraça, chora junto, ora junto, se conserta e está tudo certo. Igreja é um lugar de tratamento, igreja é hospital, mas ao mesmo tempo é um quartel-general de Cristo, onde nós estamos sendo preparados, arregimentados para uma guerra espiritual, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e domínios. Só que a igreja está muito ofendida. O pastor não me cumprimentou. Irmão, tem hora que a cabeça do pastor, eu acordo assim: Senhor, o irmão tal, e aquela situação daquele outro irmão. Irmão, eu já acordo assim. Aí eu tenho que orar para a minha mente parar um pouco, porque aí a minha mente fica o dia inteiro: Senhor, e o fulano, e o Beltrano, Deus, eu vou orar por... Aí eu paro um tempo para orar fulano, aí Deus me traz à memória outro irmão, um casamento, uma história, uma família, uma situação financeira, uma situação de relacionamento. Aí eu vou para o joelho, paro tudo, vou orar. Por quê? Porque você está debaixo da autoridade desta casa, debaixo do meu cajado. Eu tenho responsabilidade espiritual com a tua vida, em nome de Jesus. Quem está aí? Sabe, queridos, então a mensagem não era para ganhar na guerra, porque o Senhor disse para eles: vocês vão perder a batalha. Não era sobre ganhar a batalha, eles iam perder a batalha, mas não era sobre não morrer. Queridos, preste bem atenção. Sabe qual o problema deles? É que eles estavam tentando manter as aparências. Tem gente que está morrendo, mas quer manter a aparência. Você sabe por que é perigoso a igreja religiosa, onde todo mundo se veste de santo, e aí assim, fica parecendo que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é santo, que todo mundo é genuíno, que todo mundo está glorificado? Não, querido, enquanto nós estivermos aqui, neste corpo de pecado, queridos, o pecado vai bater a nossa porta todo dia, a tentação virá, as situações chegarão, mas nós vamos resistir, porque a palavra do Senhor diz lá em Tiago 4:9, sujeitai-vos portanto a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O problema não é ser tentado, o problema é quando as pessoas cedem à tentação. Mas a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Aquele povo queria manter a aparência. Sabe que tem muita gente que quer manter a aparência, que prefere dizer que está tudo bem, que está tudo em paz, está morrendo por dentro, mas quer manter a aparência, quer manter um rótulo. Preste bem atenção, eu vou te dar uma senha aqui. Quando eu perguntar para você: está tudo bem? Seja verdadeiro, porque eu não perguntei simplesmente por nada, eu estou perguntando porque há um propósito em perguntar se está tudo bem.
É interessante, queridos. Como é que você está diante de Deus aqui nessa noite? E cada pessoa responda para si mesmo. É interessante que quando a palavra vem e está escrito que os líderes, quando ouviram a mensagem de Jeremias, que era dura, a palavra diz que eles sugeriram ao rei que matassem Jeremias. Irmãos, ao invés deles se renderem à palavra de Deus, eles estão dizendo: matem o mensageiro. A gente está com tanto ódio desse pregador que a gente prefere ele morto. Por quê? Porque a verdade dói. E a Bíblia diz que ele sugere imediatamente, porque no capítulo 38, versículo 1, a Bíblia diz que eles ficam escutando aquilo que Jeremias fala. Porque tem gente que não quer ouvir o que Deus está dizendo, as pessoas muitas vezes querem ficar especulando. Preste atenção. No momento oportuno, eles vão usar tudo o que Jeremias está falando contra Jeremias. Sabe o que eles vão dizer para o rei? A mensagem que Jeremias está entregando está desmotivando os soldados. Então é melhor matá-lo, porque ele está desmotivando os soldados. Rei, nós precisamos fazer com que este homem seja condenado à morte, porque ele está desmotivando a gente, ele está deixando a gente muito triste. Então é melhor matar Jeremias. Eu sei, tem hora que alguns aqui querem me matar, sim, mas eu estou aqui. Aleluia. E infelizmente alguns já tentaram, só não deu certo. Você está aí ou não? Eu já contei para você que vieram armados aqui na igreja, não foi bem aqui, para me matar, com 2 armas, porque pensou assim: se falhar um, eu tenho um outro recurso, mas eu estou aqui. Porque quando Deus tiver alguma coisa para falar por meio da minha boca, eu vou ficar aqui. Você está aí ou não? Então Jeremias estava dizendo, era uma verdade, mas para eles não era conveniente. Por quê? Porque a nossa conveniência choca com a nossa realidade. Porque tem gente que quer ouvir sempre aquilo que é conveniente, e a Bíblia vai dizer que eles vão ao rei e pedem ao rei: é melhor matar Jeremias. Você está aí ou não? Mas sabe o que eu vou te dizer nessa noite? Nem toda palavra de confronto é destrutiva. Sabe, queridos, sabe o que é mais destrutivo do que uma palavra que confronta? Uma mentira que mantém as aparências. Se um amigo falar para você assim: olha, eu penso que você precisava reagir assim, viu? Olha, se a tua esposa te fizer e chamar a sua atenção, não fica bravinho. Não, eu sou diácono, eu sou presbítero, sou pastor, Confronto não tem título. Todas as vezes que um homem de Deus me confronta, um homem de Deus, eu me calo. Mas isso, mas aquilo outro, não. É Deus. Amém. Eu vou corrigir a minha vida nisso. Eu nunca debato com alguém que confronta a minha alma. Nunca. E nunca fiz isso. Eu nunca confrontei um pastor, eu nunca confrontei um líder, nunca. Tudo que os meus líderes confrontaram, e até aquilo que eu não entendia, que eu tinha ficado triste, eu falava assim: amém, e eu vou orar sobre isso, porque eu ainda não entendo, mas eu quero orar, porque eu vou chegar nesse nível de entender isso. Porque às vezes, quando você chama a atenção de alguém, ela acha que você é inimigo dela, que você quer o mal dela. E eu sempre entendi que quando um líder chamava a minha atenção, ela queria o meu melhor, ela queria que eu melhorasse. Eu nunca olhei para um pastor e disse: olha, eu não concordo com isso, eu não concordo, eu nunca fiz isso. Sabe por quê? E se é Deus?
E se é Deus? Ah, e se não for? Problema dele. Mas e se for? Aí eu tenho um problema. Porque aí o problema não é o mensageiro, é quem mandou falar. Você está entendendo, sim ou não? E é por isso que Eclesiastes 7:5 diz: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Eu vou repetir: é melhor ouvir a repreensão de um sábio do que a canção dos tolos. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você: quantos de nós, muitas vezes, chamamos de palavra dura aquilo que Deus chama de aviso para a preservação da nossa vida? Quantos nãos de Deus foram um livramento para a tua vida? Amém? Eu já contei isso aqui. Eu tenho um parente e um dia ele ficou bravo no aeroporto, xingou todo mundo porque perdeu o voo, porque disso, porque eu tenho um compromisso, porque ficou 40 minutos, 1 hora brigando com todo mundo. Aí quietou porque não tinha jeito mesmo. Aí a moça do check-in chegou nele e falou assim: fulano de tal, o senhor perdeu? Perdi, vocês são incompetentes. Não, calma senhor, eu tenho algo para dizer para o senhor. O avião caiu, morreu todo mundo, menos o senhor. Aí ele: Deus, você está entendendo? Até algo que não aconteceu de acordo com aquilo que você tinha como expectativa é livramento. Eu já contei aqui, eu estava entrando na TAM, jatos executivos lá em Congonhas, o emprego dos meus sonhos, trabalhar na jatos executivos da TAM, a antiga TAM. Falei: rapaz, é meu sonho. Caí doente numa cama, não pude, uma cirurgia de urgência, perdi o emprego. Falei: meu Deus, perdi o emprego da minha vida. Um dia eu estou vendo TV, e toda a tripulação que tinha entrado no meu lugar morreram numa queda de um helicóptero lá em São Paulo. Sabe quem estaria naquele helicóptero? Eu. E sabe quem sobreviveu daquele helicóptero? Eu. Sabe por quê? Porque Deus me colocou num cenário, numa cama e numa cirurgia, que naquele momento, com 24 anos de idade, eu não entendia. Mas na frente daquela televisão, anos depois, quando aqueles tripulantes que eram meus amigos, que entraram no meu lugar, morreram todos. Pare de questionar o não de Deus, pelo amor do Senhor. Quando o rei ouve, ele permite que aqueles homens coloquem Jeremias numa cisterna cheia de lama, não de água, mas de lama. Que mal Jeremias causou? Nenhum. Ele só falou a verdade. Mas nós estamos, meus irmãos, me perdoem em nome de Jesus, mas vou ter que dizer isso. Estamos diante de uma igreja covarde. Você vê alguém que você ama fazendo tudo errado e você fica calado. Covardia. Covardia. Por quê? Porque você quer ficar de bonzinho na fita. Um dia, eu fiquei 8 anos, a minha irmã mais velha, a minha sobrinha, o meu sobrinho, o esposo dela, ficaram 8 anos sem falar comigo. 8 anos. O marido da minha sobrinha queria me matar, sabe por quê? Porque eu estava lá com eles na casa deles, e aí eles fizeram uma mesa branca lá, porque eles ainda eram espíritas, e eu estava na casa deles num dia da reunião. Aí o demônio passou na minha frente, zombou da minha cara, incorporou na minha sobrinha, e eu fui lá, e derrubei os altares de Baal, irmão. Virou uma confusão imensa. 8 anos sem falar comigo. Mas sabe o que aconteceu depois de 8 anos? Eu os desci nas águas do batismo. Por quê? Porque eu confrontei a eles com uma verdade. Ficaram 8 anos com inimizade comigo, mas um dia entenderam: Júnior, você estava certo. Você está entendendo?
O problema é que a gente quer ficar de boa com todo mundo. Queridos, o evangelho é uma espada, e muitas vezes ela vai ferir alguém, porque a verdade dói, dói muito. Eu já caminho para encerrar. Deixa eu falar uma coisa. A neutralidade também é uma escolha, e a neutralidade é satânica. Você vê que alguém está caminhando para o inferno, e você fala: não, está tudo bem, que a gente tem que amar todo mundo. Tem que amar todo mundo, eu concordo, mas eu não vou ser conivente com o erro de ninguém. Se é pecado, é pecado. Eu amo você, mas é pecado. O que você está fazendo está errado. O que você está fazendo vai levar você direto para o inferno. Preste atenção: quem está em cima do muro já está do outro lado. Não existe neutralidade no mundo espiritual, e é por isso que na sua vida você precisa se posicionar, porque a neutralidade é uma posição equivocada que tomamos, porque a neutralidade diante de uma injustiça é uma decisão a favor daquilo que está errado. Amém? Sabe por que as pessoas não conseguem, não suportam a verdade? Porque elas não caminham na verdade. Por isso que elas não suportam. Você pegar um jovem e falar para ele assim: sexo fora do casamento é pecado, se morrer vai direto para o inferno. O jovem vai gostar? Não. Mas você está preservando ele do quê? Do inferno, de uma vida conturbada. Eu já falei isso aqui: um homem que se deita com uma mulher se torna um corpo com ela, ainda que ela seja uma prostituta. E aí você vai fazendo alianças com mulheres, com homens, achando que tem nada a ver, alianças espirituais. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você tem uma aliança com Cristo. Você não pode ficar estabelecendo uma aliança com esse e com ela e com aquele outro, não. Você está aí ou não? Então eu quero dizer para você que é necessário tomar um posicionamento. A palavra vai dizer que Jeremias foi lançado ali naquela cova que estava cheia de lama. E por que aquele lugar era perigoso? Porque aquele lugar enfraquecia o profeta. Porque na medida que você anda num lugar de lama, você vai se enfraquecendo, você vai se cansando. E eu quero dizer para você, queridos, que nós estamos num ambiente muito perigoso para os profetas, porque existe uma multidão lutando contra os profetas. Outro dia um jovem saiu de um lugar de Minas Gerais e foi para Brasília caminhando. Irmãos, o que foi de gente, haters, falando mal daquele jovem? Até uma endemoniada falando que é mulher de Deus, orando para que caísse um raio. O diabo. Por quê? Porque esse século, ele está perigoso demais. Os jovens, as famílias, está todo mundo querendo andar do seu próprio jeito, mas existe uma palavra que não muda, é a palavra de Deus. A verdade de Deus não vai mudar absolutamente nunca. Pecado é pecado, transgressão é transgressão, iniquidade, iniquidade, blasfêmia continua sendo blasfêmia, e o inferno está com a boca aberta esperando aqueles que não se converteram dos seus caminhos ainda. Nós precisamos nos posicionar. Desceram Jeremias com as cordas, só que nessa cisterna não havia água, só havia lama. Quando Jeremias entrega a verdade de Deus, ele passa pelo primeiro processo: não ser compreendido pelas pessoas que não estavam dispostas a ouvir a verdade. Segundo processo, Jeremias é lançado dentro da cisterna. É um lugar, queridos, que era para ser abastecimento, mas estava cheio de lama. Só que a gente que pega aquilo que é para ser fonte de vida e transforma em fonte de destruição. Aquela fonte não era mais fonte de vida, aquele lugar era lugar que eles colocaram Jeremias ali para morrer. O
que eu mais encontro são pastores falando assim: eu estou pensando em abrir mão da igreja. Aí você vai falar contra: estou desanimado, olha, a igreja está me matando. Queridos, os profetas estão morrendo. Por quê? Porque na medida que você prega a verdade, a igreja que deveria aceitar a verdade, se converter, ela quer matar o mensageiro. Mata o mensageiro e acaba o problema. Não, querido, o problema é você. E eu estou falando para você que ainda não se converteu. Estou falando para você que ainda não entendeu que a verdade de Deus às vezes é dura demais, mas a verdade de Deus é o que nos liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não negocie aquilo que Jesus fez na cruz, a tua salvação, pelo amor de Deus. Eu conheço o diabo, eu já o servi, e ele não tem nada para oferecer. Aliás, ele tem tudo para oferecer. Ele tem o mundo inteiro para oferecer. Só que há uma coisa que ele não vai poder oferecer para você: salvação, eternidade, paternidade, moradas eternas. Ele oferece o mundo inteiro e ofereceu para Jesus. E eu quero dizer para você que o mundo tem tudo a oferecer, mas jamais vai poder oferecer as moradas eternas. O meu lugar, a minha morada não é aqui. Eu não vou negociar uma verdade por causa de vaidades de alguém. Eu não vou mudar a mensagem porque ela não é palatável. Jeremias, ele falou assim: pode me matar, mas a verdade de Deus continua sendo essa. Pode me humilhar, mas a mensagem de Deus ainda é esta. Os príncipes usaram a cisterna. O problema não era a cisterna, era para que estavam usando a cisterna. E disseram: nessa cisterna tem lama, joga Jeremias lá dentro. O que eu mais vejo é, outro dia eu vi um grande homem de Deus que caiu em pecado. Um homem, uma referência. E aí, sabe o que a igreja disse? Bem feito. Não é isso. Quando eu vi aquilo, eu fui chorar e disse: Deus, como que um homem nesta referência? E aí o Senhor disse assim: por quê, filho? Porque a igreja não calçou esse homem. Ele ficou lutando sozinho, porque todo mundo só batia nesse homem. Eu quero dizer, em nome de Jesus Cristo, você tem paternidade e você não está sozinho. A Bíblia vai dizer que queriam Jeremias morto, porque era mais fácil matar Jeremias, jogar Jeremias no fundo da cisterna, do que se converter, do que ouvir o que Deus estava falando. Sabe, queridos, eles jogam Jeremias na cisterna com lama, porque a lama tira a dignidade, a lama suja, a lama prende os pés, a lama suga as forças, a lama não mata rápido, ela mata aos poucos. E Jeremias está na cisterna, porque o plano do inimigo contra você é que você perca as forças espirituais, é que você olhe alguma coisa que acontece ou que não acontece na igreja e você fala: não, é melhor ficar em casa. Queridos, em nome de Jesus, se você precisa de remédio, o remédio está aqui. Onde tem gente tem problema, mas permaneça no lugar que traz cura, que traz libertação. Olha como você entrou aqui, olha como você está lindo e linda. Tem gente que entrou aqui arrastando, mas já está correndo, porque aqui é uma fonte de nutrição. Cada palavra liberada é uma nutrição para a tua vida. Você chegou cansado, sobrecarregado, mas aí vem você numa fonte limpa. Esta casa tem uma fonte limpa.
Esta casa tem dificuldade, tem muitas, tem problemas, tem muitos, tem gente com dificuldades, tem muitos, mas esta casa tem uma fonte limpa, porque tem um sacerdócio que não entregou o seu chamado por uma proposta. Tem água limpa, de uma fonte limpa para você beber todo dia, todo culto que você via. Sabe por quê? Porque o sacerdócio desta casa estão buscando ser melhores a cada dia, porque eles zelam pela água e nutriente que você come e bebe neste lugar, porque você não é qualquer um, você é a noiva do Senhor. E eu não posso entregar qualquer nutriente, eu não posso entregar para você qualquer água. Sabe por quê? Porque a palavra diz que os pastores darão conta do seu rebanho diante de Deus. Eu vou ter que dar conta da minha vida, vou ter que dar conta da vida da bispa, dos meus filhos e da tua vida também. E é por isso que muitas vezes você fica chateado comigo, porque eu confronto a tua alma e você sai falando de mim pelas costas, ou da bispa, ou dos pastores da igreja, e você não está entendendo que a mensagem é maior que o mensageiro. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Enquanto tem príncipe derrubando Jeremias, levanta um homem chamado Ebed-Meleque, e ele está dizendo: tirem Jeremias da lama. Jeremias, nessa lama você não vai ficar. Enquanto nos vemos em situações desesperadas, o socorro de Deus também vem. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Você não será vencido pelo cansaço, mas você viverá todas as promessas de Deus. E a lama não é o teu fim, mas é um capítulo da tua história, porque antes de Jeremias entrar na cisterna, um capítulo antes diz que ele foi encarcerado. Ou seja, nós não estamos falando de alguém que nunca viveu um desafio na sua vida, é alguém que foi experimentado. Cara, eu posso olhar para Jeremias, e essa luta de Jeremias, ele já tinha passado por outras. Ele já tinha sido preso, ele já tinha passado pelo calabouço, pela dificuldade, pela fome, pela escassez. Mas eu quero para te dizer algo: Deus vai tirar você do lugar que você está, para fazer de você uma fonte inesgotável também. Deus vai estender a mão para alguém aqui neste lugar. Há uma mão de Deus que vai levantar alguém para ser fonte de vida na sua vida. Colocaram Jeremias na lama. Jeremias foi provado desde quando nasceu. Jeremias tinha uma história, como você também tem. Jeremias tem uma certeza: o Deus que me tirou de prisões, de cavernas, o Deus que me livrou de apedrejamentos, é o Deus também que vai me livrar da cisterna. Agora Jeremias, Deus é com você. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Sabe o que significa vencedores? Aquele que vence as dores. E você vai vencer as suas dores. Estou sentindo dizer algo para alguém aqui nessa noite: mais do que a dor que você está enfrentando, é o ambiente que você está vencendo a partir de hoje. Deus vai mostrar para alguém que Ele continua na tua história. Jeremias, a mão de Deus está com você. E a Bíblia vai dizer que os príncipes, os que caminharam com Jeremias, foram que lançaram ele na lama. Só que Deus vai levantar um homem e vai dizer assim: olha, peguem as cordas. E Jeremias, eu creio que quando aquelas cordas começaram a ser lançadas de cima, ele pensou: meu Deus, vão me matar agora. O que ele não sabia é que lá em cima, um rei tinha dado ordens para que eles lançassem panos e roupas velhas. Porque da outra vez que Jeremias foi colocado naquela cisterna de lama, eles amarraram ele de qualquer jeito, lançaram ele de qualquer jeito, ele se riscou, ele machucou tudo, porque eles amarravam aqui nas axilas e desciam o preso. Ele está ferido, ele está machucado. Mas agora o rei Ebed-Meleque fala assim: ó, joguem trapos lá embaixo para que ele proteja as axilas, coloquem cordas e tragam ele com cuidado. A mesma corda que levou ele para o fundo do poço foi a mesma corda que trouxe ele de volta.
E eu tenho algo para dizer para você. As mesmas situações que colocaram você lá embaixo, Deus está falando: eu estou levantando alguém de fora, porque Ebed-Meleque era de fora, ele era um etíope, ele não tinha nada a ver com aquele povo, mas Deus levanta quem Ele quer, inclusive alguém lá de fora. E Deus me disse: filho, eu vou trazer reforço de dentro, mas eu vou trazer reforço também de fora. E o Senhor está falando para alguém aqui nesta noite: colocaram você na cisterna de qualquer jeito, você se feriu, mas o Senhor está enviando alguém que traz cura para a tua vida, que vai proteger você com vida. Assim como o Senhor levantou Ebed-Meleque, Deus está levantando alguém para tirar você do lugar que você estava, da profundeza, do lugar sujo, de um lugar de depressão, de um lugar de opressão. Deus está falando: este ainda não é o teu fim, porque eu ainda não terminei esta obra. Aleluia. Jeremias está lá no fundo, mas ele não sabe de uma coisa: Deus já levantou alguém para defendê-lo. Sabe por quê? Que Deus levantou um etíope que não era daquele povo para defender a Jeremias, porque quando Deus precisa levantar alguém, quando Deus precisa usar alguém ainda mais uma vez, quando Deus ainda tem um plano, Ele levanta alguém de fora. E por que muitas vezes Deus está levantando gente de fora? Porque aqueles que estão de dentro estão falhando. Eu vou dizer algo para você assim, muito pontual. Eu e a bispa temos pregado muito fora. Ontem mesmo eu estava pregando numa igreja lá no Cristo Rei. E o que eu tenho notado assim, a sede das igrejas. Às vezes palavras que eu e a bispa ministramos aqui, e as pessoas ficam assim, ó, mais uma palavra. Aí uma mesma palavra que muitas vezes a gente não deu nem atenção, que a gente nem sabe que foi pregado, a gente ministra lá fora e alguém diz: uau, eu vou viver essa palavra para a minha vida. Quantas pessoas me procuraram depois do culto ontem dizendo: uau, apóstolo, é tudo o que eu precisava ouvir. E eu fiquei pensando assim: meu Deus, eu preguei essa mesma palavra na nossa igreja, e se eu perguntar, ninguém nem sabe o que foi pregado. Preste atenção, a mensagem sempre será maior do que o mensageiro. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele ama tanto esta casa, e eu sei de uma coisa: esta casa está debaixo de uma guerra espiritual muito pesada, porque sabe que essa fonte é muito limpa, porque sabe que aqui tem gente muito íntegra, muito reta, e que no dia que você entender quem você é, querido, ninguém vai parar você. Um dia o diabo falou assim para mim: eu odeio você. Eu falei: graças a Deus. Eu te odeio porque eu já tentei fechar essa igreja tantas vezes e você me resiste, como se você fosse alguém. Eu falei: eu sou. Olha a audácia de Satanás. Ele disse para mim: eu já tentei fechar essa casa tantas vezes, mas você me resiste. Só que você está cansando. E eu disse para ele: quem renova minhas forças é o Senhor, e eu vou continuar te resistindo. Sabe por quê? Porque dentro desta casa tem sacerdotes, tem filhos, tem gente que tem vindo aqui, que tem sido alimentado, curado, libertos. E eu quero dizer para você uma coisa: você é uma bênção. Independente das lutas que você tem enfrentado, você é uma bênção. Eu quero declarar que Deus vai levantar improváveis em lugares improváveis, para cumprir propósitos improváveis, para realizar uma grande obra dele nesta terra. Deus está mandando a corda.
Jeremias poderia ter pego a corda e pensado: já que essa corda veio, eu vou me matar com ela. Não. A corda que me lançou no fundo do poço, Deus mandou alguém para me tirar com a mesma corda. E eu profetizo que todos aqueles que de alguma forma trabalharam contra a tua vida, menearam os lábios contra a tua vida, trabalharam contra a tua vida, trabalharam contra o teu ministério, trabalharam contra o teu casamento, trabalharam contra a unção que você carrega, Deus está falando: eu estou fazendo algo novo, eu vou fazer algo extraordinário nesta casa. Eu vou levantar improváveis, estou tirando improváveis de dentro do fundo de cisternas hoje. Sabe, queridos, quando eu vejo que vale a pena, quando eu vejo pessoas curadas e transformadas, quando alguém me procura e diz: apóstolo Júnior, como a minha vida mudou depois que eu entrei nesta casa, e eu jamais vou me vangloriar por isso, sabe por quê? Porque a mensagem é maior que o mensageiro. Quem é um homem? E eu quero dizer que Deus vai levantar uma geração de homens que não se comprometem com esse mundo, mas se comprometem com o reino. Eu profetizo que Deus vai levantar você com autoridade, e você vai ser uma resposta para uma geração. Eu profetizo que com a mesma autoridade que Deus me tem dado para resistir, Ele vai dar para você também, para que você possa ser um instrumento poderoso onde você pisar. Você sabe qual o maior medo do diabo? O dia que levantarem mais homens e mais mulheres e mais jovens com o mesmo poder de resistir ao diabo, com o mesmo poder de resistir ao pecado, com o mesmo poder de resistir os dias maus e permanecer firme debaixo de uma palavra. Eu não sei o que vocês têm enfrentado, mas eu sei de uma coisa: você está debaixo de autoridade, você está debaixo de uma unção apostólica, você está debaixo de uma unção que te ergue, você está debaixo de uma unção que vai tirar você da vergonha e vai colocar você num nível de alegria, de vitória, como você nunca experimentou em toda a tua vida. Eu profetizo que tudo aquilo que se levantou para colocar você lá embaixo, lá no fundo do poço, eu profetizo que o Senhor está te levantando nesta noite. Não tem corda, mas tem a mão dele que te pega lá do fundo e te levanta outra vez, outra vez, outra vez. Deus vai fazer de novo, de novo, de novo. Não tema. O Deus de Jeremias não mudou, o Deus de Davi não mudou. E eu encerro dizendo que quando José, segura só um minutinho, João. Quando José estava, você sabe toda a história de José, e de repente ele vai para a casa de Potifar. Há uma situação e ele vai preso de novo. O cara que já era preso, que já era escravo, foi preso de novo. E a Bíblia diz que as barbas de José, o cabelo de José estavam grandes. Eu fico pensando que José pensou assim: rapaz, quando eu penso que vai vir o alívio, eu vou preso de novo sem fazer nada de novo. Eu fui lançado na cova pelos meus irmãos, o que eu tinha feito? Nada. Eu fui vendido como escravo, o que eu fiz? Nada. Eu fui injustiçado na casa de Potifar, o que eu fiz? Nada. E agora, por manter integridade, eu estou preso de novo. Só que um dia, quando José estava abatido, desanimado, de alguma forma cansado, porque a peleja demandou muitos anos, não foi um ano só, foram anos passando todos aqueles processos. E eu entendo que no dia que José estava quase desanimando, no dia que José pensou assim: a minha esperança se foi, porque são muitos anos e Deus nunca fez nada ainda, embora Ele me guardou, embora Ele me preservou com vida, agora eu estou preso de novo. Mas de repente Deus dá um sonho para Faraó, e de repente, sabe quem? O homem que vai trazer a solução do sonho? O homem que está preso. E no dia que Deus decidiu tirar ele de lá, querido, sabe o que Deus fez? Tirou José da prisão e colocou ele no palácio. Preste bem atenção, Deus está tirando gente de prisões hoje para colocar você em palácios. Deus está tirando você de baixo para colocar você por cima. Não importa o que fizeram com você, importa o que Deus está fazendo hoje.
Eu sei, muitos de vocês se decepcionaram com homens, com pastores, com autoridades, com lideranças, com igreja. E eu te peço perdão por isso. Se algum homem de Deus te feriu na sua alma, eu peço perdão diante de Deus, como pastor desta casa e como apóstolo. Se um homem de Deus te feriu um dia, se uma mulher de Deus te feriu um dia, eu te peço perdão por eles. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não entendiam o valor que você tinha. Sabe o que José vai dizer no final da vida dele para os irmãos depois que o pai morre? Deus me mandou na frente para preservar vocês com vida. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai mandar você na frente para preservar muita gente com vida. Eu sei, tem gente aqui que está cansada, está sobrecarregada, mas o Senhor está falando: eu estou gerando alívio, estou gerando paz no teu coração para você não desistir. A jornada pode ser longa, ter sido difícil até aqui, mas eu quero dizer para você que eu nunca vou falhar contigo, que a minha mão está estendida sobre você. Os homens podem ter esquecido você, os homens podem ter esquecido do seu nome, mas eu conheço você porque eu gerei você no ventre da tua mãe. Eu conheço um Deus que muda histórias. Eu conheço um Deus que pega o improvável e faz dele um príncipe. Deus vai usar você poderosamente, sabe por quê? A sua história não termina no fundo de um poço. A sua história termina no palácio. Apóstolo Júnior, num deserto. Deus, ainda que você esteja num deserto, se lembre: o meu lugar não é o deserto, o meu lugar é o palácio. Apóstolo Júnior, eu estou vivendo um tempo difícil de escassez financeira. O teu lugar não é aí. Essa é apenas uma fase da tua vida, porque ainda no deserto Deus vai preparar uma mesa no teu deserto. Eu quero dizer algo pontual para você nesta noite. Em nome de Jesus, resista tudo aquilo que resiste em você. A obra de Deus é tão linda na tua vida. Se você entendesse, você não iria parar por causa de um desânimo, de um cansaço, ou por causa de algo que alguém fez contra você. Este mundo é hostil mesmo, mas nós temos um Deus que é nosso Senhor, e Ele nos escolheu no ventre da nossa mãe, como escolheu a Jeremias, como escolheu a Gideão, como escolheu José, como escolheu a mim e a você. Você não é mais um na tua casa, você é uma resposta para uma geração. O dia que você entender que você não é mais um, o dia que você entender que você não é todo mundo, o dia que você entender que você tem um pai que te ama, o dia que você entender que você não está na igreja, você é a igreja, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. E em nome de Jesus, parem de bater nos mensageiros e fiquem atentos ao que a mensagem está dizendo. Eu estou há mais de 23 anos pregando a palavra, e eu quero dizer para você que ser pastor nessa atualidade não é fácil, mas eu quero dizer para você que nós estamos juntos, e o poço não vai nos deter, a luta não vai nos deter, os desertos não vão nos parar, porque nós temos um lugar no palácio. Levante a mão e diga: eu tenho um lugar no palácio. O meu lugar não é o poço, meu lugar não é o deserto, meu lugar não é a minha realidade, o meu lugar é o palácio. Deus me mandou na frente, Deus me mandou na frente para preservar outros com vida. Aleluia. Eu estou sentindo a unção de Deus tão forte aqui nesta casa hoje. Papai está na casa, amém. Ressignificando histórias, amém. Mudando tua vida, amém. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele vai mudar a tua história hoje ainda. O Deus do já está se manifestando. Preste atenção, o tempo de Deus é diferente do seu, e no tempo de Deus nada vai parar você. Teu ministério, você pensa, foi parado por alguém, por uma decisão que eu tomei. Não, Deus tirou você de um ambiente para te preservar com vida, para te fortalecer, para te colocar num palácio, para te colocar num nível mais elevado. É por isso
que você abriu mão daquilo que você abriu mão. Não foi porque você cansou, não foi porque você desistiu, não, é porque Deus tirou você de um cenário para preparar você para um cenário ainda maior e melhor, porque o que Ele tem com você é muito especial, e você não pode se esquecer que você é filho. E eu encerro dizendo para você: não pare por causa das decepções humanas. Os homens sempre vão nos machucar e nos ferir e nos decepcionar, mas eu tenho uma certeza: o Senhor jamais vai desamparar você. Eu vejo o Senhor mudando sortes hoje. Fique de pé, por favor.